Deixar seu filho voltar sozinho da escola, seja pegando ônibus ou a pé mesmo, é um cenário até que comum no Brasil. E eu sei disso até porque eu mesmo voltava sozinho para casa quando era criança. Mas hoje a gente vai entender o porquê disso ser extremamente perigoso com algumas histórias do Reddit. Se você não me conhece, eu sou o Isa e eu tô lutando para conseguir a monetização desse canal. Então vê se pelo menos me escuta até o final, vai. A primeira não é uma história que tem muito a ver com o tema principal do vídeo, mas é uma que eu achei interessante do Red. Ele é um homem de 29 anos que mora nas Filipinas. E ele fala que, embora isso tenha acontecido em 2013, mais de uma década atrás, ele ainda se sente assombrado por isso toda vez que ele volta para a cidade natal dele. Na época, eu era apenas um estudante universitário de 18 anos. Era uma noite de festa do nosso trabalho. Tinha terminado por volta da meia-noite. Como eu era o único entre os meus amigos com carro, eu sempre assumi o papel de motorista sóbrio. Depois que eu acabei deixando meus amigos nas casas deles, eu estacionei no meu lugar de sempre. Apenas algumas casas de distância da minha, devido ao estacionamento limitado da nossa área ali na frente. Quando eu estava quase saindo do meu carro, eu notei que tinha uma garota parada perto da estrada, do beco que levava à minha casa e várias outras. Ela estava vestindo uma camisa com o logotipo do nosso departamento, da nossa empresa. Achei que ela tinha acabado de voltar da festa justamente por causa disso. Na frente dela, um homem de por volta dos seus 30 anos vestido de um moletom. Ele estava aparentemente bloqueando o caminho dela. A garota olhou para mim e eu imediatamente reconheci a sua expressão. Era um pedido silencioso de ajuda. O instinto entrou em ação. Eu peguei minha mochila e saí do carro. O homem, percebendo a minha presença, começou a andar para o beco. Quando eu cheguei na garota, ele já havia desaparecido da vista. Parecia que qualquer situação ameaçadora que tivesse ocorrido momentos atrás já havia acabado, e eu fiquei até tentado a ir embora. Mas então eu avistei o mesmo homem encostado na parede de uma casa próxima dali. O seu olhar estava fixo em mim. Um arrepio correu minha espinha, e naquele momento a garota gritou atrás de mim. A voz dela tremia de medo, e eu ouvi ela se aproximar, visivelmente abalada. Ela acaba perguntando se eu poderia ir com ela até o apartamento dela, acompanhando ela, explicando que o homem estava seguindo ela faz um bom tempo. Eu olhei de relance para o homem, ele parecia embriagado, talvez bêbado ou até drogado. A gente começou a andar, respirações curtas enquanto passávamos por ele. Depois de colocar alguma distância entre nós, eu olhei para trás. Para o meu horror, ele estava seguindo a gente. Já tínhamos passado pela minha casa naquele momento, mas eu não podia deixar a garota para encarar ele sozinho. Enquanto o medo me percorria e eu olhava para ele, ela de repente começou a correr a toda velocidade, e eu não tive escolha a não ser acompanhar ela. A gente chegou até o portão do apartamento dela, que ela abriu rapidamente e bateu atrás da gente. A gente correu para dentro do prédio, onde havia um segundo portão, esse menor, provavelmente projetado para impedir que animais de estimação escapassem, e ela abriu ele. Nós passamos por ele no momento que o som do homem se aproximando do primeiro portão chegou nos nossos ouvidos, o que significava que ele tinha corrido atrás da gente também. A gente subiu as escadas correndo, indo para o terceiro andar. Sem fôlego, a garota bateu rapidamente de um forte na porta do apartamento dela. Depois do que pareceu uma eternidade, ela se abriu, revelando os amigos dela. Um rapaz e uma moça mais ou menos da idade dela. Eles pareciam perplexos, mas rapidamente trancaram a porta atrás de nós e levaram a gente para o quarto. Eles apagaram as luzes e nós apenas ficamos sentados ali em silêncio, com os corações batendo forte. A moça ali desabou no choro. Ela conta todos os eventos aterrorizantes para suas amigas e ela até revela que o homem estava seguindo ela por volta de uns 10, 15 minutos. E ela expressou um alívio e uma gratidão imensa quando ela me viu. Sem saber o que fazer a seguir, eu liguei para minha tia, que estava hospedada na nossa casa naquela noite. Felizmente, ela atendeu rápido, e eu incentivei ela a chamar a polícia. Nesse momento, a gente podia ouvir o homem andando de um lado para o outro no apartamento. Do lado de fora, obviamente. Aparentemente, ele estava procurando a gente. Ele estava murmurando algo que nós não conseguíamos ouvir bem do outro lado da porta. Poucos minutos depois, o meu telefone tocou com um número desconhecido. Era o meu tio, um policial, me assegurando que a ajuda já estava a caminho. O que pareceu horas se arrastando e, eventualmente, a polícia chegou. Meu tio me instruiu por telefone a descer e contar a aprovação o que tinha acontecido aos policiais. Eles nos informaram que tinham visto um homem vagando pelo portão e, eventualmente, para o outro lado do beco.
Depois que a polícia terminou as suas investigações, eles me deixaram ir para casa. Eu contei toda a história para minha tia, que me pediu para descansar um pouco e ficar em casa, obviamente. Apesar da minha exaustão, o sono escapou de mim. Eu fiquei com insônia naquela noite, enquanto a minha mente corria com pensamentos sobre esse cara. E se ele tivesse alcançado a gente? Cara, eu também ia ficar assustado pra caramba em ter alguém me seguindo durante a noite toda. E olha que eu sou um homem, imagina ela. Ainda bem que essa criatura tinha um cara pra ajudar por perto, e é bizarro de se ver que ele ainda ficou por perto mesmo assim. Sou uma mulher de 21 anos. Agora, isso pode soar um pouco dramático, já que faz anos que esse incidente aconteceu, e causou medo de estradas, esse medo que eu tenho. Mas eu só quero desabafar com alguém que não fala sobre isso, sabe? Eu pessoalmente acho esse encontro super assustador, especialmente envelhecendo e sendo capaz de olhar pra trás agora. Eu aprendi muito com isso, então talvez postar o que aconteceu possa orientar outras pessoas a ficarem alertas de que isso pode acontecer com elas, ou pelo menos conhecer os sinais de que isso vai acontecer. Eu moro na zona rural de Ohio, então não acontece muita coisa por aqui. Também não moramos na melhor área, com muita gente ruim por perto, só que se você tem filhos, você realmente não deveria morar por aqui. Quando eu era mais nova, não nos preocupávamos muito com nada acontecendo com a gente ou coisas questionáveis devido ao fato da nossa família ser conhecida nessa área. Meu avô foi policial conhecido por muitos anos e era extremamente respeitado. As pessoas sabiam que ele brigaria por nós. Então, ninguém realmente mexia conosco. Também morávamos perto de várias outras crianças da nossa cidade e não era incomum deixar os seus filhos correrem sozinhos de anoitecer, porque a nossa vizinhança essencialmente dependia um dos outros. Além do mais, a gente sabia de quais pessoas ficar longe e elas sabiam que deviam ficar longe da gente também. Quando eu estava no ensino fundamental, o ônibus ele saía às 7 da manhã. Então a gente tinha que estar na parada antes das 7 para pegar ele, ou exatamente às 7 em ponto. Isso acontecia durante o inverno e o nosso ônibus tendia a atrasar às vezes e chegava até nós por volta das 7h05, 7h15 ou mais tardar. Mas a gente certificava em sair às 7 da manhã para caso ele chegasse a tempo. Éramos eu e os meus dois primos. Um era 4 anos mais novo que eu e o outro era 1 ano mais velho, mas a gente estava na mesma série. A estrada é reta onde fica a nossa garagem, então os carros passam várias vezes e você consegue ver se um carro está diminuindo a velocidade e eles também veem a gente. Sempre disseram pra gente não ficar perto do final da garagem e sempre manter uma distância, então se o motorista bêbado ou algo assim desviasse a gente ficaria bem na maior parte do tempo. Estávamos na idade que eu e meu primo, que estava na mesma série que eu, basicamente cuidávamos do primo mais novo e não tinha mais um adulto acompanhando a gente na parada de ônibus ali. Tava muito frio naquele dia, o sol tava nascendo e a gente tava irritado, porque o ônibus estava demorando, ele estava atrasado, enquanto a gente esperava no frio. Eu percebi que um carro estava chegando, e de novo, como eu já falei, isso acontecia o tempo todo. Então não era como se eu estivesse verificando, olhando para ele ou algo do gênero. Apenas eu percebi e voltei a ouvir música no meu telefone. É então que eu ouço um barulho alto de freio. Eu olho pro lado e tá um carro na frente da nossa garagem, totalmente parado. O homem de dentro do carro estava assinando pra gente. Ele estava pedindo pra gente se aproximar e, é claro, eu recusei e fiquei paralisado no meu lugar. Isso nunca tinha acontecido antes. Eu fiquei totalmente paralisada mesmo. Ele percebeu que a gente estava abalado e ele disse que ele trabalhava numa escola, mas ele estava perdido e tinha acabado de ser contratado. Ele disse o nome de uma escola que ficava 1 hora de distância. Lembrando que já se passava das 7 da manhã nesse momento, eu imediatamente soube que ele estava mentindo. Não fazia sentido para mim, porque ele estaria perdido em um emprego que ele disse que já tinha conseguido, além de já ser tarde. Eu acho que ele já estaria na escola, ou ele estaria muito atrasado. De jeito nenhum ele estaria perdido a ponto de estar 1 hora de distância do emprego dele. E ele estava sinalizando de um jeito estranho. Pô, você não pede para crianças irem até seu carro como se você fosse um professor. Também não fazia sentido para mim, logicamente, como ele estaria perdido de um emprego que ele obviamente teve que ser contratado. Eu já falei imediatamente com a voz trêmula que eu ia chamar um adulto e ele claramente entrou em pânico, dizendo que não é necessário e que ele só queria que a gente chegasse mais perto e mostrasse para onde que ele tinha que ir.
Eu apontei direto para onde ele tinha que ir, mas eu não tinha noção se realmente era para onde ele tinha que ir. Não era minha preocupação dar as direções para ele. Eu disse para ele seguir direto só e ele acabou me ignorando. Meu priminho estava indo em direção ao carro e eu agarrei ele pelos cabelos e mantive ele bem perto de mim, me recusando a soltar a cabeça dele. Nesse momento eu estava tremendo, tentando não mostrar que eu tô com medo, porque eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia qual ia ser a reação dele. A entrada da garagem também é longa, eu realmente não estava me sentindo segura em dar as costas para ele e ir voltando para dentro de casa. Eu estava com o telefone na mão, tremendo e com luvas, mas eu consigo ligar para minha mãe e graças a Deus ela atende, porque normalmente ela estaria falando com o namorado dela e não atenderia as minhas ligações. O cara acaba saindo do carro quando ele vê que eu tô no telefone com alguém e eu começo a soluçar imediatamente e eu digo para minha mãe que tem um homem aqui fora e eu acho que ele vai machucar a gente. Ela sai correndo lá de dentro e no segundo em que ela se aproxima e ele vê ela, ele corre de volta pro carro e sai correndo dali. Um carro que estava na esquina da estrada também saiu correndo. Agora, parando para pensar nisso, é ainda mais assustador, porque se fosse apenas alguém que precisava passar pelo carro, que estava bem no meio da rua, perto da nossa garagem, eles teriam buzinado ou ido para outra faixa, tentar ultrapassar ele. Então, definitivamente, eles também viram a coisa toda e não saíram do carro para ajudar, algo do gênero. Isso também me faz pensar que eles também estavam envolvidos nessa situação toda. Eu fui forçada para a escola naquele dia e a minha mãe chamou a polícia. Quando eu cheguei em casa, eu descobri as notícias ainda mais horríveis que me fizeram perceber que o meu pressentimento, o meu instinto estava correto. A minha mãe contou a ele sobre o carro e como parecia o homem e tal, e eles encontraram um carro abandonado que correspondia à descrição dele na estrada. Então descobriu a quem pertencia e eventualmente descobriram que ele não era um professor, mas sim que ele trabalhava nas barcaças com, tráfico de crianças. Os policiais me disseram que achavam que ele lidava com coisas bem ruins, obviamente, para não falar para uma criança o que era, mas a polícia acabou falando que nem chegaram a pegar ele porque ele tinha partido de barco ou algo do gênero. Quem sabe o que teria acontecido se ele tivesse pego realmente um de nós? Eu tô supondo que a gente estaria num barco e coisas horríveis teriam acontecido. Ainda me irrita que ele nunca tenha sido pego e possivelmente outras crianças tenham sido vítimas disso. É realmente assustador e até hoje eu me recuso a chegar perto dessa estrada. A criança só de existir já está em perigo. É interessante analisar isso porque não importa o quanto a gente acha que um lugar é seguro, para esse tipo de gente não importa. Essas pessoas não ligam nem um pouco para as consequências, elas não estão nem aí. E enfim, eu sou o Isa, e provavelmente a gente vai ter um vídeo de iceberg de terror brasileiro semana que vem. Então vê se inscreve para não perder, vai!